Bom dia a todos. É um prazer ter vocês aqui conosco mais uma vez. Eu peço que durante a nossa aula tirem dúvidas, perguntem, participem da aula, fiquem à vontade. A aula é de vocês. Então, hoje nós iremos aprender e revisar uma coisa muito bacana, muito interessante, que é o estudo das leis de Newton. Então, caso alguém não se lembre, eu expliquei para vocês que existe um site onde eu coloco as aulas todas de vocês, né? Tudo bem organizadinho. Só vocês virem aqui www.profleandromoraes.com.br ou pela pesquisa do Google normal ou aqui em cima. Em cima já vai direto. Canais do Professor Leandro, site, e você já tem acesso ao site, né? E hoje o nosso acesso será nas leis de Newton. Então você vem em física, leis de Newton. Ok. O legal de tudo é que a aula ela fica aqui gravada para vocês entrarem quando vocês quiserem. Então é só você clicar aqui e você verá a aula novamente, revisar a aula quando você quiser. Você também pode ver a aula dos outros segundos anos, que ela é um pouquinho diferente. Cada aula de cada turma é um pouquinho diferente, porque cada turma é diferente, né? Só que o conteúdo é o mesmo. Então ninguém perde nada por ser de outra turma, tá bom? Então vamos começar nossa aula, que é sobre as leis de Newton. E o Isaac Newton, Sir Isaac Newton, ele foi um dos grandes físicos de todos os tempos e ele se preocupou muito com o movimento. Então, existe aquela clássica historinha que caiu uma maçã na cabeça de Newton e ele começou a pensar sobre o movimento. Por que será que existe essa coisa de algo cair e a lua não cai, por exemplo, né? Não sei se a historinha é de verdade sobre a maçã, o certo é que ele já havia feito vários estudos sobre isso. Então, o que seriam as leis de Newton? São três leis do movimento, muito importantes, por sinal. E a primeira lei de Newton é a lei do princípio da inércia. O que negócio é esse princípio da inércia? Todos os corpos continuam em repouso no lugar que eles estão, sempre ou com a mesma velocidade, chamado de movimento retilíneo uniforme. Então, todos os corpos continuam em repouso, ou os corpos ficam em movimento retilíneo uniforme. O que é movimento retilíneo uniforme? É quando a velocidade não muda. Por exemplo, 20 km por hora, não tem aceleração. Então, ou é em repouso ou em movimento retilíneo uniforme para sempre. Pronto, acabou. Ele só muda esse estado de movimento se existir uma força resultante, diferente de zero, vocês vão entender o que é isso, existe uma força que atue sobre esse corpo, né? Então, olha que interessante essa questão aqui dessa criancinha no assento. Por que será que é importante o assento para uma criança, o cinto de segurança para nós? Porque nós estamos viajando em um carro, por exemplo, inércia em um carro. Nós estamos viajando em um carro e nós precisamos continuar em movimento, isso é natural, porque pela inércia, né, nós continuamos em movimento, tranquilamente, sempre. Então, olha o que acontece com a pessoa quando bate o carro, né? A pessoa está em movimento, porque ele está em movimento em relação ao chão. Quem que foi obrigado a parar não foi a pessoa, foi o carro. Então, se você estiver sem o cinto, você está continuando em movimento. Então, se o seu movimento é para a direita, você continua para a direita. Então, por isso que a pessoa machuca, bate o rosto na frente, no volante ou no outro banco, por causa disso, porque ele continua em movimento. Isso é chamado de princípio da inércia. Como que fazemos para impedir que a pessoa continue em movimento? Nós usamos um cinto de segurança.
para isso, para que a pessoa fique junto com o carro, fica presa no carro. Por isso que existe o airbag, para proteger as pessoas também deste movimento. Então é muito importante o cinto de segurança, gente. Olha lá, então o carrinho, o Fusquinha aqui, ele continua em movimento. Então, ou parado. Como ele está em repouso parado, ele vai continuar parado. Ele só saiu desse estado porque o caminhão tirou ele desse estado por meio de uma força. Então, esses são exemplos da primeira lei de Newton. Por que, que a pessoa saiu do carro? Porque ele continuou se movimentando, né? Então, esse é um princípio muito importante, que é o princípio da primeira lei de Newton. Olha só. Então, por que, que aconteceu o acidente? Porque continuou, a pessoa aqui continua em movimento. Então, é muito importante para a gente, tanto o cinto de segurança quanto o encosto de cabeça. O encosto de cabeça ele é importante por quê? Porque se você bater por trás no carro, você vai para trás, porque você está em uma posição e o carro mudou. Então você pode machucar seu pescoço, tá bom? Interessante a primeira lei de Newton, gente. Você já tinha ouvido falar nela? Tudo certo? Ok? Sim. Legal, né? É uma lei assim muito importante da natureza, tá? Se você tiver algum objeto no espaço, ele vai continuar em movimento, 20 quilômetros por hora, por exemplo, eternamente. O único jeito dele mudar movimento é se existir alguma força contra ele. Por exemplo, a força da gravidade de um planeta. Caso contrário, ele vai ficar em movimento eternamente ali, tá bom? A segunda lei é a lei da proporcionalidade. O que é isso? Quanto maior a força aplicada em algum objeto, maior a aceleração. Então, é essa lei que a força é igual a massa vezes aceleração. A força ela é dada em newtons, um N maiúsculo, a massa é dada em quilogramas, kg, e a aceleração ela é dada em metros por segundo ao quadrado. E por fim, temos a terceira lei de Newton, o princípio da ação e da reação, que com certeza vocês já ouviram falar disso na vida de vocês. Ação e reação. O que acontece nessa lei? Olha que legal esse balãozinho. Você tem a ação de soltar o, o ar desse balãozinho e você tem a reação que o balão vai subir. Isso acontece com os foguetes. É muito interessante. Então você tem o movimento dos foguetes, a ação, que é a liberação daqueles gases que queimam, né? Aquela explosão enorme, e você tem a reação que o foguete sobe. Isso já caiu na prova da OBA, da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Qual a lei que é aplicada para que o foguete suba? É a terceira lei de Newton, ação e reação. Aqui na Terra temos a força peso, que empurra as pessoas para o centro da Terra, e a força normal, que empurra as pessoas para fora do centro da Terra. Então é um par ação-reação. Acontece o seguinte, que todo corpo que provoca uma força, ação, em um segundo corpo, sofre por ele uma reação. Do mesmo módulo, quando alguém te falar módulo, é a mesma intensidade. Valor, 20 newtons, por exemplo. Mesma direção, mesma inclinação. Então você tem direção horizontal, vertical, inclinada, assim. Mesmo e sentido contrário, para cima e para baixo, para a direita e para a esquerda. Os pares ação e reação, eles não acontecem no mesmo corpo, em corpos distintos, porque é uma força de interação. Então, lá no material de vocês, na apostila, existe um exemplo existe um exercício de um cavalinho que começa a explicar sobre a relação dele com a carroça. Então, o que acontece? Se são em corpos distintos, você consegue ter o movimento da ação e reação. Em um mesmo corpo, você não consegue sim.
essa lei, tá bom? Tudo certo, gente? Tranquilo até aí? Se vocês tiverem dúvida, vocês perguntem, por favor, tá? Deixa aí nos comentários, no chat, que é a aula de vocês. Então, vamos lá para um exercício, para a gente treinar um pouquinho. Eu acho que esse é o exercício mais chatinho desse comecinho, e eu espero que vocês entendam como que faz ele. Tem um no PET, na apostila, bem parecido com esse. Olha só que legal. Dois corpos sofrem uma mesma força resultante em um mesmo intervalo de tempo. O corpo X atinge uma velocidade de 8 metros por segundo e o corpo Y 12 metros por segundo. Qual dos corpos tem a menor massa? Então, para a gente resolver um negócio desse, você tem que usar a fórmula da força. Força é igual a massa vezes aceleração, tanto para o x quanto para o y. Então, vamos começar aqui, ó. A aceleração é a velocidade, variação da velocidade pelo tempo. Velocidade dividido pelo tempo. Velocidade dividido pelo tempo. A massa do corpo X eu não sei, a velocidade dele é 8, coloca 8 aqui, e o tempo eu não sei. A velocidade do corpo Y é 12 e o tempo eu não sei. Como aqui está escrito que é a mesma força resultante, esse é igual a esse, mesma força. Então, isso é igual a isso, ok? Então, vamos igualar os dois. Pronto. Na matemática, vocês aprenderam que quando você tem o mesmo valor dos dois lados, numa multiplicação ou divisão, você pode cortar. Então, eu vou sumir com esse t, porque o tempo é o mesmo. Sobrou m, a massa do x vezes 8, é igual a massa do y vezes 8. Está acabando. O que você vai fazer? Como 8 multiplica, ele passa dividindo. Então, vai ficar my vezes 12 dividido por 8. 12 dividido por 8 é 1,5. Então, a massa do x é 1 vez e meia a massa do y. Então, a massa do x é maior do que a massa do y. A pergunta está assim: qual dos dois tem a menor massa? Se a massa do x é maior, a massa do y é menor. Tá bom? Parece que é muito confuso, mas não se preocupe. A aula está gravada, depois vocês podem voltar no exercício quando quiser. E tem um exercício bem parecido na apostila, que vocês tentem os mesmos passos. E se vocês tiverem dúvida, na próxima aula eu estarei lá para ajudar vocês a fazer o exercício, tá bom? Tá tranquilo esse aí, gente? Vocês conseguiram entender mais ou menos como que é feito? Sim. É um pouco diferente, mas existem muitos exercícios desse jeito, tá? Se vocês pegarem o jeito do exercício, os próximos parecidos vocês conseguem fazer tranquilamente. Beleza. Esse outro ele é mais fácil de ser feito. Olha só. É preciso quantos newtons de força resultante para empurrar um carro com 2 toneladas a 4,5 metros por segundo ao quadrado? Então, o que a gente tem que fazer na física? Nós precisamos colocar no lado os dados que temos. Então, quantos newtons? Newton é unidade de força. Então, eu não sei a força. É isso que eu quero. 2 toneladas, tonelada é unidade de massa. Então, a massa é 2 toneladas. Alguém de vocês sabe quanto que vale em quilogramas uma tonelada, gente? 1000 quilos, não é? Uma tonelada é 1.000 quilos, isso mesmo. Então, 2 toneladas é 2.000 quilogramas. Facinho. 4,5 metros por segundo ao quadrado. Metro por segundo ao quadrado é a unidade de aceleração. Então, é 4,5 metros por segundo ao quadrado, a aceleração. Quero saber a força. Eu vou usar a fórmula. Força é igual a massa vezes aceleração. Então, a força é igual. Quanto que vale a massa? 2.000. Aceleração, 4,5.
Prontinho. Quanto que dá isso, será? Então, força é igual 2.000 vezes 4,5. Então, 2.000 vezes 4,5, a gente só tem que fazer a continha, né? 2 vezes 4,5 é 9. 9.000 newtons. Só isso. Facinho? Tranquilo? Na apostila de vocês tem exercício bem parecido com esse, né? É só vocês aplicar o mesmo processo. Usa a fórmula e beleza. Depois disso, temos aí 2 exercícios que são sobre força resultante. Essa fórmula, gente, ela tem esse F. Esse F ele não é a força comum, é o resultado das forças. Então, quando você aplicar isso nesse exercício, você vai entender o que é a força resultante. Então, vamos lá. Encontre a força resultante e a aceleração. Então, primeiro de tudo, eu vou ter que encontrar a força resultante desse primeiro aqui. Força resultante é igual a massa vezes aceleração, que é aquela fórmula nossa. O que acontece para a gente aqui? Não sei se vocês se lembram, mas o que será que acontece com a força quando elas estão no mesmo sentido? Olha só, direita e direita. O que acontece com a força? Alguém sabe? O que eu faço com ela? Ah, tem a ver com o negócio dos vetores, não é? Isso, vetores. E o que será que eu faço? Eu somo, subtraio nesse primeiro caso aí. Você soma. Você soma. Dos Como dois as lados forças. iguais, você soma. Isso, como as forças estão no mesmo sentido, sentidos iguais, a gente soma. Então é 4 mais 10, 14 newtons. A massa é 4 quilogramas, vezes a aceleração. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o 4 que multiplica, passar dividindo. Então é 14 dividido por 4. É só você fazer essa divisão, 14 dividido por 4, e pronto. Que vai dar 3,5 metros por segundo ao quadrado. Pronto. Aí o que acontece? No nosso material está perguntando assim, qual que é o módulo da força? Então, nesse caso, o módulo da força é a intensidade dela. Qual que é a intensidade dela? 14, que a gente somou. 14 newtons. A direção da força é a inclinação dela. Qual que é a inclinação? Horizontal, vertical? Horizontal nesse caso, né? Direção é horizontal. E o sentido é para onde a força está indo. Então, nesse caso, a nossa força está indo para a direita, porque quem vence é para a direita. Ok? Tudo certo? Entenderam como que faz? Tranquilo? Sim. Agora vamos para a aceleração. Módulo. Aquelas, por ser o primeiro exercício assim, em si, até que tá indo bem Ah, então tá bom. no entendimento. Ai, que Mais bom. ou menos, mas com o tempo a gente aprende. Isso, vocês devem revisar depois, né? Na apostila tem exercícios parecidos. Aí vocês treinam, vocês tiram dúvidas. E é isso aí, é assim que a gente aprende. O módulo da aceleração é a intensidade dela. A gente achou 3,5 é o valor dela. Isso. A direção da aceleração, para onde que está indo esse corpo? É só você observar para onde ele está sendo acelerado. Ele está sendo acelerado na horizontal. Então, a direção é horizontal, nesse caso, e o sentido, para onde ele está indo? Ele está indo para a direita. É para a direita. Só isso. Para a direita. Facinho, né? Vamos ver o outro. Então, a força resultante, ou você coloca FR ou F,
é igual a massa vezes aceleração. Esse aqui é diferente, porque você tem um vetor para a esquerda e um para a direita. Quando estão em sentidos diferentes, a gente subtrai. Então, 16 menos 2, 14. A massa do corpo é 2 kg vezes a aceleração. Esse é mais fácil. Faço 2 que multiplica dividindo. A aceleração nossa vai dar 7 metros por segundo ao quadrado. Bem fácil. E vamos de novo. O módulo da força é a intensidade dela. 14 newtons de novo. A direção da força, ela está na horizontal, não é? Se tivesse assim, seria na vertical. Então, a direção é horizontal e o sentido é para a... Mudou aqui, hein? O sentido é para a esquerda. Porque quem vence está na esquerda. Beleza? Assim. O módulo da aceleração é o valor dela, 7 metros por segundo ao quadrado. A direção dela, qual que é a direção? A inclinação horizontal, é horizontal, e o sentido é para a esquerda, porque está sendo movida para a esquerda. Fácil, gente? Tranquilo? Ai, não. Tranquilo. Eu lembro desse exercício no começo do ano passado. Aí eu não estava conseguindo prestar atenção aqui, porque tem muito barulho, mas agora eu entendi. Agora entendeu? Perfeito, que bom. Então é isso, é tranquilo. Agora eu vou mostrar para vocês uma coisa que eu acho que eu já até havia passado uma vez, só para reforçar, que é uma simulaçãozinha de cabo de guerra, para a gente só reforçar isso aí. Então você tem alguém com uma força para a esquerda e alguém com uma força para a direita, por exemplo. 150 e 100 newtons. Quem que vai vencer nisso aqui? A pessoa com maior força. Como os sentidos são diferentes, um para a direita e um para a esquerda, a força resultante é a subtração. 150 menos 100, 50 newtons. Para onde? Para quem tem a maior força, para a esquerda. Então, se você começar o movimento, quem vence é a esquerda. Ok? Então, é bem simples de pensar sobre isso. Ixi, até bateram palmo pro azul. Agora vamos voltar? Se eu fazer o contrário, eu colocar alguém desse lado, ó, eu tinha de 100 newtons, a força de 100, com a força de 50. Eu estou somando elas, virou 150. Se eu colocar alguém aqui de 50, então é 150 menos 50, dá 100. Quem que venceu? Venceu de novo o lado direito. Se a gente começar, o lado direito vai ganhar. Beleza? E ele está acelerando. Não sei se vocês viram aqui, mas a velocidade está aumentando. A velocidade dividido pelo tempo é a aceleração. Então, por isso que ele está se movimentando, tá? Outra coisa importante para a gente é o movimento. Então, o que acontece? Eu vou colocar aqui a massa, 50 quilogramas. Se eu colocar a massa com a força, eu tenho aceleração, pela segunda lei de Newton. Força é igual a massa vezes aceleração. A aceleração nada mais é do que a variação da velocidade com o passar do tempo. Vocês percebem que a velocidade está aqui em cima, né? Então, olha a relação. Quanto mais forte, mais acelerado, mais velocidade, até que o carinha não dá conta mais de carregar esse objeto. Então, você pode até calcular aqui os valores para ver se está batendo mesmo, né? Olha lá, o cara coloca uma geladeira com esse bloco, 250 quilogramas, e ele vai tentar arrastar. 250 quilogramas com 250 newtons de força. A aceleração, ela vai ser 1 metro por segundo ao quadrado.
Então, a cada segundo, a velocidade está aumentando 1 metro. A aceleração está aumentando 1 metro por segundo a cada segundo. Olha que coisa louca, né? E ele vai movendo quase constante. Não é constante porque tem aceleração. E um legal também, que é um bloquinho surpresa sem peso, né? Então, você teria que calcular o peso dele, se quisesse descobrir quanto que vale. Olha que da hora. Bom, uma coisa importante da física é o atrito. O que é o atrito? É algo que dificulta o movimento das coisas. Então, vocês têm aqui um bloquinho de 50 quilogramas e eu vou tentar empurrar esse bloquinho no chão. Vocês percebem, gente, que o atrito ele não deixa o carinha empurrar até certo ponto esse bloquinho. Eu vou colocar aqui a soma das forças. Olha só que legal. Se ele empurra o bloquinho com 28 newtons, ele não consegue tirar ele do lugar. Com 59, não consegue de força. Porque a força de atrito é maior. Olha, 120 não consegue. Aí, deixa eu ver o limite disso aqui. Existe uma coisa chamada atrito estático. O que é o atrito estático? É quanto de força você precisa aplicar, até quanto de força o bloquinho não se move. Então, por exemplo, isso aqui é tudo força de atrito estático, que o bloquinho não sai do lugar. Olha lá. Chega um certo ponto que você tem um atrito dinâmico, que você consegue tirar o bloquinho do lugar, que é o que está acontecendo aqui agora. Então, se você somar as forças, a força aplicada, que é laranja, ela é maior do que o atrito. Então, consegue movimentar. Se fosse ao contrário, o vermelho ganharia do laranja. Então, o atrito faz com que o bloquinho não se mova. Olha que legal a questão do atrito com a força aplicada, certo? E como que eu venço o atrito? Ou você aplica uma força muito grande, ou o seu chão ele tem pouquíssimo atrito, como o gelo, por exemplo, que tem uma quantidade muito pequena de atrito, né? Não tem nada de atrito praticamente. Então, se você for movimentar um bloquinho no gelo, você não sofre atrito. Então, é muito fácil de mover, né? Muito simples. Então, o que acontece? Qualquer força que você aplique, você consegue ter movimento. O que acontece no pneu dos nossos carros? Ele é cheio de buraquinhos desse jeito, cheio de ondulaçõezinhas, porque o asfalto também é. Para que exista muito atrito e não derrape, né? Atrito no asfalto. Vamos ver se eu colocar zoom, o que vai acontecer. Olha que legal, o atrito no asfalto. Olha a diferença, gente. O atrito é em um local, na terra comum, e no asfalto. Se você pegar um microscópio, você consegue ver que o asfalto é cheio dessas ondulações. Porque aí você coloca o pneu do carro, zoom, atrito. Vamos ver se vai dar o que eu quero aqui. O pneu do carro, olha, ele tem esses buraquinhos para realmente ele encaixar naqueles buracos do asfalto para que o atrito não deixe ele derrapar. Por isso que quando nós viajamos na chuva, é muito perigoso. Os carros de Fórmula 1, eles trocam o pneu quando chove. Não sei se vocês viram isso em alguma corrida de Fórmula 1, né? Eles colocam o pneu com mais atrito para que não derrape. Então, o carro ele precisa de trocar o pneu a uma quantidade de tempo para não deslizar. É por isso que o atrito ele é muito importante, você conhecer ele. Então, quanto mais atrito você tiver no solo, mais difícil de você
derrapar, por exemplo. Olha a dificuldade do carinha em dar conta de sair do lugar. Então, isso é a segunda lei de Newton. Quanto mais força, mais aceleração você consegue. Legal? Dúvidas? Olha que legal, gente. Alguém tem dúvida, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Por enquanto, não. Então tá ok, tá bom. Olha que legal, gente. Você tem aqui a aceleração de 2. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. 1 metro por segundo ao quadrado. Quase 1. Você tem uma força de 51, 1 metro, e ela está acelerando, a velocidade está aumentando, né? Então você observa que quanto mais força, mais aceleração. E chega um ponto que o carinho não dá conta mais de mover, ok? Vocês podem brincar com essas simulações digitando aqui, ó, PHET Colorado, FET Colorado. Pode falar para o professor de Química, de Biologia também, de Matemática, que é um site bem legal, que vocês podem usar pelo celular ou pelo computador, tá? E tem aí simulações muito legais para vocês aprenderem as ciências. Olha que da hora, tá? Então tem simulações assim incríveis. Vamos usar essa aqui depois, quando estudar energia, que é da pistinha de skate. Então, para quem chegou depois, nós estamos estudando sobre as leis de Newton, tá? Aqui no site do professor Leandro tem essa página das leis de Newton, com as aulas dadas até o momento, né? A aula de vocês está aqui, é só vocês clicarem e vocês já têm acesso à nossa aula ao vivo, ó. Ao vivo não, porque vocês vão acessar depois que eu parar a transmissão aqui, tá bom? Então é isso, gente. Se vocês tiverem mais dúvidas, pode me perguntar, fique à vontade, tá? E na próxima aula, vocês entrem na apostila, no PET, e vamos fazer juntos exercícios. Não copia da internet as respostas, porque eu não quero resposta de internet, eu quero a sua resposta, tá bom? Não importa se esteja errado, nós iremos corrigir, vamos aprender juntos, porque nós estamos aqui para aprender uns com os outros. Beleza? Então, brigadão. Ô, professor, Sim, senhor. uma dúvida aqui. O senhor já foi em algum acelerador de partículas? Ah, rapaz, que pergunta boa. Claro, eu já fui no CERN, lá na Suíça. É o acelerador E de como é partículas. que funciona um acelerador de partículas? Para que ele serve? Deixa eu te mostrar aqui onde está. Então, o acelerador de partículas, ele lança uma partícula em um lugar e... Onde está isso? Ele lança uma partícula de um lado e do outro. Então, aqui, eu fui lá no CERN em 2017, né? Com 20 professores do Brasil. Deixa eu ver onde que está. Aqui eu não tenho fotos, né? Mas ele lança um próton, por exemplo, de um lado e ele lança outro próton do outro lado, né? Aqui está o acelerador de partículas. Ele está ele está na cidade de Genebra, na Suíça, né? E faz divisa com a França. Então existe o LHC, que é o Largue Colisor de prótons, se não me engano, né? Ele tem 27 quilômetros debaixo do solo, é bem fundo mesmo, né? E ele é um tubo enorme. Ele é isso aqui, ó, esse tubo. E você joga partícula de um lado e a outra ao contrário, e quando eles batem um no outro, elas desfazem. Então, vocês aprenderam na escola que existe o próton, elétron e nêutron. Na verdade, existe mais coisa, porque quando você quebra um próton ou um elétron, tem mais partículas, menores do que eles, né? Então, é algo assim muito legal, gente. É uma experiência fantástica conhecer esse experimento. Mas ele não chega até a velocidade da luz, né? Os elétrons, eles se aproximam bem próximo da velocidade da luz, né?
Então, eles conseguem chegar aí bem no limite. Aí você tem alguns experimentos, né? Nós visitamos todos eles, ó. O Alice, que é um experimento muito legal, e a gente foi do outro lado, perto da França, o CMS, o Atlas, o LHCb, e é tudo isso, gente. É uma coisa muito legal que, deixa eu ver, que é incrível, sabe? É um aprendizado muito bom. Olha lá que legal. Que vale a pena conhecer, né? Olha lá. Então, lá no CERN, né? Então, uma coisa assim muito chique. Lá na ONU, Organização das Nações Unidas, no Lago de Genebra, né? Então, é uma coisa muito louca. Olha o tamanho desse negócio, acelerador de partículas. Então, o pessoal dá conta de lançar prótons de um lado de outro, elétrons, né? É muito legal. Então, pesquise sobre o CERN. Olha aqui, gente, que tanto de coisa que fica do lado aqui, né? Tanto de conhecimento que a pessoa tem que ter para operar um negócio desse, né? Muito legal. Ok? Ok. Então, vamos aprendendo. De vez em quando eu passo para vocês algumas coisas sobre o CERN. Olha o tamanho desse negócio, olha o tamanho das pessoas, né? Nossa, que legal. É enorme isso aqui. Isso aqui fica debaixo do chão, isso aqui, ó. Vários metros debaixo do chão, 27 quilômetros desse negócio, desses tubos, né? Olha aqui que coisa incrível. Aqueles tubos que eu tinha mostrado antes, os raios, o fóton, o elétron passam aqui e colidem, né? É uma coisa assim fascinante. Olha embaixo como que é o tubo, né? Aqui também uma pessoa perto do experimento. É algo assim incrível, gente. É uma experiência única, né? Aqui atrás da gente tinha um tubo desse, mostrando como que funciona, né? E eles colidem. Quando colidem, formam outras partículas. Até o bóson de Higgs, que é chamado de partícula de Deus, ela foi descoberta lá, que é uma partícula que cria massa. Então é muito legal, é uma coisa assim, parece mentira, de tão fascinante que é, ok? Então vamos estudando isso aí aos poucos, né? Vocês vão descobrindo o que é o CERN, o que são as outras coisas, e vão aprendendo bastante física aí. Tranquilo? Então, beleza. Até a próxima aula, gente.